Então, a aula de hoje vai ser destinada exatamente a essa parte de calorimetria, para a gente ter uma ideia de como que funciona essa mudança, esse recebimento de calor. Então, a gente já estudou, já pedi para vocês, uma das primeiras aulas que a gente teve. Uma das primeiras aulas que a gente teve foi exatamente, eu perguntei para vocês o significado de calor. Então, para quem viu lá, escrever aqui, ó, calor, ele nada mais é do que uma energia em transição. Isso aqui não precisa copiar, tudo bem? E essa energia em transição, ela sempre vai sair do corpo quente e sempre vai tender o corpo frio. Certo? Isso aqui mais ou menos eu já tinha falado com vocês, que era atividade lá para vocês perguntarem o que era Fahrenheit, o que era Celsius, o que era Kelvin, o que era temperatura. Então, o que a gente começa a ver agora é exatamente essa ideia do calor e como que ele ocorre essa mudança, porque existem duas formas do calor interagir. Então, o que acontece? Um corpo quente, ele sempre vai perder calor, ele sempre vai sair do o calor, ele sempre vai sair do quente e vai para o frio. Então, uma forma simples que a gente pode pensar, por exemplo, é quando a gente quer, por exemplo, resfriar o nosso refrigerante. Tudo bem. Então, se a gente pega um refrigerante, digamos que esse refrigerante ele está quente, e a gente coloca gelo nele, qual é a tendência? A tendência é que ele fique gelado. Mas o que vai acontecer nesse processo? Eu vou ter que meu refrigerante, ele vai resfriar. Então, digamos lá que o refrigerante está a temperatura ambiente, uns 25 graus, por exemplo. Então, se eu pego esse refrigerante, que ele está a 25 graus, e eu adiciono com gelo, gelo geralmente está a 0 graus, o que vai acontecer? O refrigerante ele vai ficar gelado, ou seja, ele vai diminuir a temperatura. Vou falar de novo. Então, ó, o que vai acontecer? Se eu pegar, por exemplo, o refrigerante e colocar gelo, o refrigerante ele vai resfriar, vai ficar gelado, e o gelo ele vai começar a derreter, vai começar a desaparecer. Ou seja, se a gente coloca muito gelo, o nosso refrigerante ele começa a ficar mais frio, mas por consequência ele começa a ficar mais aguado. Então, isso é digamos, o efeito colateral da utilização do refrigerante. Então, nesse processo aqui, a gente tem duas transformações de calor. O refrigerante, por ele estar mais quente, ele perde calor. Em compensação, o gelo, ele recebe calor. Então, a gente viu o quê? Que quando o corpo ele recebe calor, ele pode mudar o estado físico dele. Ou seja, ele pode sair do estado sólido para o estado líquido. Ou do estado líquido para o estado gasoso e por aí vai. Então, nesse processo, a tendência é o quê? Que o calor ele vai ocorrer até que os dois estejam em equilíbrio. Ou seja, o calor ele vai ocorrer até o equilíbrio. Então, nisso que ele ocorre até o equilíbrio,
vai chegar um momento. Então, aí, por exemplo, se eu colocar muito gelo, a tendência é o quê? Que eu tenho o meu refrigerante a 0 graus. E o outro é que eu tenho, por exemplo, o meu gelo, que já não vai ser tanto gelo, a 0 graus. Ou seja, no meu experimento, o meu refrigerante ele resfriou, enquanto o gelo ele derreteu. Dúvidas? Alguma dúvida sobre isso? Tudo bem, Eric? Bom, vamos continuar então. Então vamos lá. Então o que, que acontece? Se o meu corpo ele perde calor, ele pode ter dois efeitos. Ou se ele ganha calor, ele pode ter dois efeitos. Então, quando ele ganha ou perde calor, temos aí dois efeitos. Primeiro efeito, eu posso ter uma mudança de estado, ou seja, ele pode ser sólido, ele pode ser líquido, ou ele pode ser gasoso. Pode ter uma dessas mudanças. A outra coisa que pode acontecer é ter uma mudança de temperatura. Então, no nosso exemplo, a gente teve o quê? A gente colocou refrigerante, ou seja, a gente tinha lá o refrigerante, refri, colocamos lá o cubo de gelo, então o que, que acontecia? Conforme passasse o tempo, eu teria ali o meu refrigerante, a água dele iria aumentar, ou seja, ele iria aumentar porque agora ele vai ter refri mais água. E todo o gelo iria derreter. Ou poderia ter ali um ou dois cubos de gelo, dependendo aí da quantidade de gelo que eu coloco. Então, o que vai fazer com que o material ele mude de estado físico vai ser associado ao que a gente chama de temperatura de fusão e de ebulição. Então,
A temperatura de fusão, lembra, o que é fusão? Fusão é mudança do estado sólido para o estado líquido. Então, ele vai ser exatamente a temperatura onde o material muda de estado. Ou seja, ele só vai mudar de estado nessa temperatura. Então, por exemplo, se eu pego um gelo, um exemplo, eu pego um gelo, um cubo de gelo que ele esteja a menos 15 graus Celsius. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter ali o gelo a menos 15 graus Celsius. Para esse gelo derreter, ele precisa literalmente aquecer até 0 graus, ou seja, ele precisa aquecer até virar um gelo a 0 graus Celsius, porque aí no momento que ele chega a 0 graus Celsius, ele está na temperatura de fusão. Vou botar aqui. Nisso que ele está na temperatura de fusão, ele vai ter um processo bem interessante, que é o quê? Ele vai sair do estado sólido e ele vai para o estado líquido, só que a temperatura se mantém. Então eu vou continuar tendo o gelo, só que a temperatura se manteve. E a partir daí, ele pode aquecer normalmente. Ou seja, ele vai ter todo o processo de aquecimento, chegando aí a uma temperatura, sei lá, 50, 60 graus. Né? Depende ali para onde eu estiver aquecendo ele. A grande sacada é exatamente essa aqui, ó. Quando eu mudo de temperatura, quando eu mudo no caso de estado, vou botar aqui no canto, ó, a temperatura ela não se altera. Dúvida até então? Conseguiu entender essa ideia aqui, ó? O que significa temperatura de fusão? Bom, então vamos lá. A ideia da temperatura de fusão e ebulição é exatamente isso. Ebulição, ele vai sair do estado líquido para o estado gasoso. A fusão, ele vai sair do estado sólido para o estado líquido. Cada material tem seu própria temperatura de fusão. Então, por exemplo, se a gente for pensar ali na água, a água ela tem uma temperatura de fusão que é exatamente, por exemplo, de 0 graus. O ouro, por exemplo, ele vai ter uma temperatura de fusão a 1064 graus. Né? Ou seja, se a gente pegar uma pedra de ouro e aquecer ele vai ter uma temperatura de fusão de 1004. Se a gente for pensar assim, através dessa temperatura, a gente consegue estimar, por exemplo, qual é o estado físico desse material, uma temperatura ambiente. Por exemplo, se eu fosse pensar aqui, ó,
analisando os materiais que a gente tem. Digamos que a gente tem ali nitrogênio, digamos que a gente tem ali outro material que possa ser o radônio, e materiais mais conhecidos, por exemplo, mercúrio, há outros materiais, por exemplo, o ferro. Então, digamos que a gente vai analisar a temperatura de fusão deles e a temperatura de ebulição. Então, por exemplo, o nitrogênio ele tem uma temperatura de fusão que é de menos 272,2 graus Celsius. Já o radônio, por exemplo, ele vai ter uma temperatura de fusão algo em torno de menos 71,8 graus Celsius. O mercúrio, a gente vai ter aqui uma temperatura de menos 37, menos 38 graus Celsius. E o ferro, uma temperatura de 1818,15 graus Celsius. Então, aqui é uma tabela com relação ao ponto de fusão. Existe também a relação quanto ao ponto de ebulição. E aí a gente vem por outra tabela para poder pegar desses materiais. Mas acontece, alguns materiais são muito difíceis a gente encontrar eles em estado líquido, por exemplo, em estado gasoso. Se a gente for pegar, no caso, o nitrogênio, a temperatura de ebulição dele é de menos 195 graus Celsius. Né? O nosso radônio ele é menos 61,7 graus Celsius. O outro que a gente tem é o mercúrio, que é algo em torno de 356,7 graus Celsius. E o ferro, uma temperatura de 2.862 graus Celsius. Então, o que acontece? Através dessa escala de temperatura que a gente pode encontrar, por exemplo, numa tabela periódica da vida, diga, Eric, o que está baixo? O som está baixo? Melhorou o som? O som está baixo ainda? Ou melhorou? Está melhor? Olá, Júlia. Bem? Então, ó, para você que... Olá, tudo bem? Ah, não, tranquilo. Então, ó, só para você que está chegando agora. Que a gente está fazendo? A gente chegou a ver, pequena breve revisão, chegamos a ver a parte de calor. Tudo aqui que eu estou mostrando para vocês, eu vou mandar depois na foto para vocês, tudo bem?
Então, tudo que eu estou mostrando aqui, eu vou tirar uma foto e vou mandar para vocês. Tá? Não precisa copiar. Então, o que a gente tem ali? Ó? A gente chegou a ver, uma das coisas que eu tinha pedido para vocês era a parte de calor. Ou seja, o que a gente viu sobre calor? Vimos que calor é uma energia em transição. Ou seja, ela vai sair do corpo quente para o corpo frio. Tudo bem? Então, o que eu tenho? Se eu pegar um refrigerante, por exemplo, e colocar gelo nele, eu vou ter que esse conjunto ele vai ficar gelado. Ou seja, o que vai acontecer? Digamos que eu tenho meu refrigerante, ele está lá a temperatura ambiente, 25 graus, supondo. E o gelo ele esteja ali a 0 graus. Então, o que vai acontecer ali? O refrigerante, por ele ter calor, por ele ter uma temperatura maior, no caso, ele vai acabar cedendo calor, ou seja, ele perde calor para o gelo. Isso, o que vai acontecer? Essa troca de calor vai ocorrer até que se tenha um equilíbrio. Ou seja, até que o gelo resfrie e até que o gelo comece a derreter. Tudo bem? Então, o que acontece? Essa mudança de calor, ele pode proporcionar duas coisas. O primeiro, essa variação da temperatura, e o segundo, essa mudança de estado físico. Então, o que acontece? Quando um corpo ele ganha ou perde calor, a gente tem exatamente essas duas etapas. Ó. Ou ele muda de estado físico, sólido, líquido ou gasoso, ou o que vai acontecer com ele? A gente tem uma mudança de temperatura. Então, o exemplo claro ali que a gente teve é o cubinho, o refrigerante ali, ó. O refrigerante, ele tinha muito gelo, ele estava quente. Com o passar do tempo, o que aconteceu? O gelo derreteu, o nível de água, nível aumentou, né? Porque agora eu tenho água misturada a refrigerante, e a quantidade de cubo de gelo diminuiu. Então, o interessante é o quê? Para que ocorra essa mudança de temperatura, ela tem que ocorrer uma temperatura específica, que é o que a gente chama de temperatura de fusão. Ou seja, fusão, lembra? O que é fusão? Fusão é a mudança do estado físico do sólido para o líquido, certo? Também é o nome lá do Dragon Ball Z, mas é a mudança quando eu tenho ali de um material que ele sai do estado sólido e ele vai para o estado líquido. Então, o que isso significa? Significa que aquele material ele só muda de estado físico naquela temperatura. Tudo bem? Então, por exemplo, a água. A água ela muda de estado físico a 0 graus. É a única temperatura onde ela está mudando de estado físico. Então, o que vai acontecer? Se eu pegar um gelo, por exemplo, a menos 15 graus, e eu quiser que ele vire água, a 60, por exemplo, ele só vai virar água a 0 graus. Então, o que vai acontecer primeiro com ele? Ele vai aquecer a temperatura até 0 graus. No momento que ele aquece, ele vai derreter. Aí sim, ele vai entrar água a 60 graus. Tudo bem? Dúvida? Tranquilo? Então, a temperatura de fusão é exatamente isso. Ou seja, o material ele só muda de estado físico do sólido para o líquido a um valor muito exato. Existe também a temperatura de ebulição, que é quando ele vai sair, por exemplo, do estado líquido para o estado gasoso. Então, acontece o quê? Sabendo, por exemplo, qual é essas temperaturas, porque essas temperaturas elas não mudam de material para material, a gente consegue criar, por exemplo, uma tabelinha igual essa aqui. Ó. Isso aqui eu peguei na internet. Ó. Se a gente for pesquisar ali e ver qual a temperatura de fusão do nitrogênio, a temperatura de fusão do nitrogênio é menos 272. Aí qual a temperatura de ebulição do nitrogênio? Menos 195. Aí existe outro elemento químico chamado radônio, que ele tem uma temperatura de menos 71 e a outra menos 61. Existe o mercúrio, menos 38 e 356,7. E existe o ferro, que é 1811 e 2862. Até aí, tranquilo?
Show. Então, o que acontece? Sabendo essas temperaturas, é possível, por exemplo, a gente saber como que a gente vai encontrar esse material em uma temperatura ambiente, por exemplo. Então, se a gente for pensar numa temperatura ambiente, se a gente for pensar numa temperatura ambiente, bota aí 20 graus Celsius, o que a gente consegue analisar? 20, ele é muito maior, olhando para o nitrogênio, ele é muito maior do que 195, concorda comigo? Então, se ele é muito maior, significa o quê? Significa que ele está depois da temperatura de ebulição. O que é a temperatura de ebulição? É quando ele sai do estado líquido para o estado gasoso. É como se eu tivesse material assim, ó. Eu tenho a temperatura de fusão e eu tenho aqui a temperatura de ebulição. Então, se esse material ele está abaixo da temperatura de fusão, significa que ele ainda não conseguiu fundir. Logo, ele é encontrado no estado sólido. Tudo bem? Depois que ele passou pela fusão, ele vai estar no estado líquido. E depois que ele passou pela ebulição, ele está no estado gasoso. Dúvidas? Tranquilo? Então, o que a gente consegue observar aqui? Ó? Para uma temperatura de 20 graus, o nitrogênio ele vai estar o quê? No estado gasoso. Por quê? 20 é muito maior do que 195. Certo? Então, na natureza, a gente encontra, então, o nitrogênio no estado gasoso, como um gás, então. Se a gente fosse analisar o resto dos materiais, para o radônio, 20 é maior do que menos 61,7, certo? Então, a gente vai encontrar esse cara também no estado gasoso. Então, o radônio é o elemento químico. Ele tem, ele é muito utilizado como produto de desintegração do urânio no tório. Você encontra ele em rochas, em solos, ou seja, quando eu pego o urânio, que é aquele elemento químico que tem lá na usina nuclear, aquele elemento químico, que é o que vocês vão ver lá com o Tiago, quando ele se decai, ou seja, quando ele se quebra, ele cria elementos menores. E um deles é esse radônio. Tudo bem? Então, o radônio ele vai ser encontrado também no estado gasoso. Se a gente fosse analisar, por exemplo, mercúrio, repara que o 20 ele já não é mais maior do que 356. Mas o 20 é maior do que menos 38. Repara que o 20, então, ele vai ficar entre esses valores. Então, como ele está entre a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, ele vai estar exatamente aqui, no estado líquido. Ou seja, significa que o mercúrio, que é o que é utilizado, por exemplo, para termômetro, a gente encontra ele na natureza no estado líquido. Aqui, encontra ele no estado líquido. Tudo bem? E, olhando para o último agora, que é o ferro, ele tem aqui, 1811, 15, 2862. Então, se a gente for comparar com 20 graus, 20 é muito menor do que 1811, certo? Se ele é muito menor, significa que ele está antes da temperatura de fusão. Logo, ele vai estar no estado sólido. Então, na natureza, a uma temperatura ambiente, a gente encontra o ferro
no estado sólido. Tudo bem? Dúvidas? Tranquilo. Então, a ideia da aula de hoje é exatamente a gente ver essa parte aqui da importância da temperatura de fusão e da temperatura de ebulição. Ver o que significa ela. Show? Então, acho que a gente fica por aí. Como a gente está nessa semana de feriados e tudo mais, por enquanto a gente não vai passar dever não. Tudo bem? Perfeito. Isso aí. É. Show. Perfeito. É só isso mesmo. Certo? Dúvidas? Show. Aham. Aí eu vou salvar lá e mando para vocês. Certo, gente? Então a gente termina a aula por hoje.